Louvado seja o nome do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor André Araújo e nesta manhã nós temos mais um cafezinho espiritual para você. Amém? Um cafezinho espiritual para você nesta manhã de bênção, de vitória. E eu quero ler aqui uma palavra que está em Evangelho de Mateus, capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Eu quero ler apenas o versículo 35. O versículo 35, capítulo 24 de Mateus, o versículo 35, a palavra diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou outra tradução: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então hoje eu quero compartilhar esta palavra ao seu coração. Entenda bem, não vou pregar uma palavra expositiva, não vou entrar no que se diz respeito ao texto, mas eu quero trazer uma palavra temática, baseado neste tema, deste versículo, que tudo vai passar, mas as palavras de Deus não passam. E hoje eu quero conversar com você, através desta reflexão. Isso também vai passar. Isso também vai passar. Mas o que o Senhor está falando, pastor? É do que você está pensando exatamente. Desta pandemia, desta quarentena, de tudo que está acontecendo. A gente vê o governo se mobilizando. De tempo em tempo a gente vê o Ministério da Saúde trazendo mais um dado, trazendo mais uma palavra, falando de mais alguém que morreu, de mais alguma situação, de que está acontecendo, de como está se procedendo a situação. Mas eu quero dizer para você que isso também passa. Ontem eu estava em casa à tarde e estava vendo algumas mensagens do grupo OBPC Brasil, e lá tinha uma reflexão do pastor Roberto de Lucena, o nosso deputado federal da nossa igreja, né? Está lá mantido pela nossa igreja colocou ali, já pelo seu terceiro mandato, um homem que tem o quinto melhor mandato do Brasil, e isso já acredito que já em 3 mandatos que ele está ali, um homem de Deus que tem feito a obra do Senhor, e ele fez uma reflexão com este tema e mexeu muito comigo. Não vou falar o que ele falou, as coisas que ele falou, ele deu alguns testemunhos dele, pessoal, mas essa frase ficou no meu coração. Essa frase ficou no meu coração. Isso também passa. Isso também passa. E a palavra do Senhor que nós lemos agora diz que tudo passa. O que não passa são as promessas de Deus. O que não passa é a palavra de Deus. Tudo vai passar, querido. Tudo vai passar. Nós nascemos, vivemos, morremos, voltamos para o pó e o Espírito para Deus, mas tudo passa. Quantos de nós que estamos aqui, e hoje nós temos uma pessoa aqui que é um testemunho vivo, que é a nossa irmã Neia, que passou por uma enfermidade, por um câncer, e hoje está aqui, curada, restaurada, transformada. Quantas pessoas já passaram por tantas situações difíceis, passaram por enfermidades, e hoje não tem mais essa enfermidade, foi curada, foi restaurada, a tua saúde foi restaurada. Quantas pessoas que foram atropeladas e que ficaram às vezes em coma vários dias no hospital e depois voltou à vida e fez fisioterapia, está bem, trabalhando, vivendo a sua vida. Quantas pessoas que tiveram problemas conjugal, que chegou até mesmo a acabar o casamento, acabar a família, e quando se acaba um relacionamento, é uma situação complicada, porque a gente fala que o casamento é um relacionamento de uma só carne. Então você deixa de ser um sozinho para ser um com o seu cônjuge, a ser uma só carne, e quando você separa por algum motivo, ele leva parte sua, você fica com partes dele, isso emocionalmente falando, isso espiritualmente falando, isso materialmente falando. Então você leva partes da pessoa, a pessoa leva partes de você. Então a gente entende que isso também passa. E talvez você já superou isso. Hoje você está vivendo bem, você está conseguindo viver uma vida boa, e antes não, você achava que você não ia mais, que você não ia viver por esta perca. Quantas mães perderam seu filho?
E é bem verdade que ela nunca vai se esquecer do filho que perdeu. Mas ela já consegue viver, já consegue caminhar, consegue respirar, consegue projetar algumas coisas que antes, lá no início desta perca, ela não conseguia fazer. Então eu quero dizer que isso também passa. Isso também passa. Talvez você, diante dessa pandemia, perdeu o seu emprego, mas isso também passa. Você vai conseguir um novo emprego, você vai ter recursos para sustentar sua família. Isso também passa. Então não importa a situação que você esteja vivendo hoje, não importa o tamanho da tua provação, o tamanho da sua luta, isso também passa. E nós precisamos crer na palavra do Senhor, porque tudo vai passar. Mas o que não vai passar é as promessas do Senhor. O que não vai passar é a palavra de Deus. E nós precisamos nos apegar à palavra de Deus e entender que o Senhor está preparando o seu povo. Porque, irmãos, nós não sabemos se o que está acontecendo é para que o Senhor já prepare o seu povo para já levá-lo para a glória, para vir a salvação e o Senhor levar a sua igreja. Nós não sabemos. Talvez o Senhor preparou isso para que o povo possa se despertar e começar a servir a Deus de verdade, e a buscar os perdidos, e a abrir o coração para um avivamento que o Senhor quer derramar. Mas nós não sabemos. O Senhor pode hoje aparecer nas nuvens e levar a tua igreja, como o Senhor pode preparar as nossas mentes, as nossas vidas diante do que está acontecendo, para nós entendermos que é tempo de nós buscarmos o Senhor, é tempo de nós levarmos a palavra de Deus, porque as pessoas estão perdidas e elas precisam do Senhor. Então que nesta manhã você possa abrir o seu coração, porque o Senhor não está preso ao tempo. Porque nós falamos aqui em algumas mensagens anteriores que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, porque nós estamos no Cromos, Deus está no Kairos ou Kairós. O tempo de Deus é incontável e nós não conseguimos determinar o tempo de Deus. Nós não conseguimos determinar o tempo de Deus. Então nós não sabemos se o Senhor vai vir amanhã. Ele pode vir hoje, para mim, para você, ou como Ele pode vir para a igreja hoje. E como você está? Como você está? Então muitas vezes a gente entra em depressão, a gente fica desesperado, mas nós não fazemos o que tem que ser feito. É tempo de ir à igreja do Senhor. E quando eu digo igreja do Senhor, eu estou dizendo para você que está ouvindo a palavra. Ah, mas eu não sou crente. Mas Deus está falando com você também, porque o Senhor tem uma palavra para o seu coração, e Deus deseja que você se volte para Ele, que você entenda que isso também vai passar. A gente passa por lutas. Eu passei por muitas lutas na minha vida. Muitas lutas na minha vida. Passei por problemas financeiros. Quando na infância a gente teve dificuldades até para se alimentar. Roupas eram poucas, os recursos eram poucos, sapato era pouco, tudo era pouco. E algumas coisas nem tinha. O nosso lazer era brincar, escalar a montanha, brincar de bolinha de gude. Era brincadeira simples, coisa simples. Mas isso passa, como passou. E hoje nós estamos vivos, estamos bem, mesmo diante de provações, mesmo diante de dificuldades. Porque as aflições da vida não pode determinar o seu humor, não pode atrapalhar o seu humor, não pode tirar a sua paz. E se está tirando a sua paz, é porque você perdeu o foco, ou você nunca teve o foco verdadeiro. Então tudo que está acontecendo vai passar, tudo passa, mas as palavras do Senhor não passarão. E nós precisamos entender isso. O Senhor está voltando. E o que nós temos feito para ir para a glória com o Senhor? Então é tempo de nós nos despertarmos, de nós acordarmos e buscarmos a Deus, porque Jesus está às portas. Ele está vindo buscar um povo. E tudo que a gente passa não é motivo de a gente se desesperar. O próprio apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece.
Mas se você for ler apenas esta parte, tudo posso naquele que me fortalece, você não vai entender o contexto do que ele está dizendo. Porque antes de ele falar tudo posso naquele que me fortalece, ele disse que ele aprendeu a viver na escassez. Ele aprendeu a viver sem ter as coisas que ele precisava, como ele também aprendeu a viver na bonança. Ele aprendeu a viver com falta, como ele aprendeu a viver tendo coisas. Mas ele disse, mas tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo então? Que ele não se abala com as coisas que acontecem, que as coisas externas que acontecem não abalavam o apóstolo Paulo, e não deve abalar a sua vida, não deve tirar o seu humor, não deve tirar a sua paz. A esperança que nós temos que ter, que isso também passa, mesmo que se este coronavírus entrar na sua casa, mesmo que contrair alguém da sua família, você não tem que se desesperar, porque isso também passa. E o que nós entendemos, que isso também vai passar. E nós precisamos abrir o nosso coração para entender que isso também passa. Como eu disse aqui no início, talvez você está dentro de um casamento ruim, de um relacionamento em que vocês estão vivendo de aparência, em que vocês não deixam os familiares perceber o quanto mal é este relacionamento, o quanto é mal o casamento de vocês. Mas o que vocês precisam entender, que não vale a pena viver de aparência, mas se vocês buscarem o Senhor vai dar uma estratégia para que este relacionamento seja transformado. Eu vou pregar qualquer dia desse no cafezinho uma mensagem sobre isso, sobre a vida conjugal, sobre casamento, sobre relacionamento familiar. Mas eu quero dizer para você que se você buscar no manual, Deus vai te dar estratégia, porque é simples entender isso. É simples entender como lidar com relacionamento saudável, com relacionamento sadio. É só nós irmos para a palavra: marido, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, nós olhamos no manual o que Jesus fez para cuidar da igreja, e o marido fazer a mesma coisa para cuidar da mulher, e aí ele vai conseguir resolver uma questão que está acontecendo, emocional, familiar, sentimental. E mulher, sede submissa ao seu marido como ao Senhor. Sede submissa ao seu marido como você é submissa a Deus, como você entende que Deus é soberano, que Deus está acima de você. A mesma coisa, marido. Pais, não irriteis os vossos filhos. Filhos, obedeceis os vossos pais. Então, se essas coisas acontecem, não tem problema. E se tem problema, você sabe administrar, porque você sabe como agir, porque você age pela palavra, com mansidão, com brandura. Então isso também passa. Talvez você está contando as moedas para comprar o pão de cada dia. As contas você até deixou lá, não dá para pagar, deixa aí, não quero saber de nada. Mas Deus vai te dar estratégia para você pagar as suas contas, para você trazer o pão para casa, porque isso também passa. Essa necessidade também vai passar. Ela bateu na minha porta uma vez, e eu não me desesperei, eu confiei no Senhor. Eu contei uma vez um testemunho, várias vezes aqui na igreja, que eu estava em casa, a primeira casa que eu mudei aqui para Araraquara, e eu vim para cá, nós não tínhamos salário, deixei a empresa que eu trabalhava, eu ainda tinha prestação do meu antigo terreno em São Paulo, que eu tinha que pagar, isso sem recursos nenhum, apenas com uma pequena ajuda de custo, bem menos que um salário mínimo, e a gente vivia com isso, mas as coisas eram apertadas. E eu lembro que em uma dessas situações a gente conheceu um senhor chamado Zé Mota, que vendia verdura, legumes na rua, e nós então começamos a comprar dele. Ele então falou assim: se o senhor quiser pegar para pagar depois, não tem problema nenhum. E eu comecei a pegar, comprar com ele para pagar depois, fiado, e de tempo em tempo a gente pegava um dinheirinho, ia lá e pagava. E aquele dia já estava fazendo um mês que eu não dava nada para ele. Ele nunca me cobrou, mas eu tinha consciência que eu precisava pagá-lo.
E aí eu escutei o carro passando, fiquei com vergonha de ir lá fora comprar, precisando das coisas em casa. Eu entrei no meu quarto, dobrei os meus joelhos e eu orei e falei: Senhor, eu não quero ficar devendo ninguém. Eu estou devendo, eu preciso que o Senhor me dê graça, porque eu preciso pagar e eu preciso comprar. E fiz aquela oração, e levantei daquela oração, e o Senhor falou no meu coração assim: dá uma olhadinha na sua conta do Brasil. E eu falei assim: que voz é essa? Que voz estranha é essa? Será que é a voz de Deus? E a voz falou de novo no meu coração: dá uma olhadinha na sua conta do Brasil, do Banco do Brasil. E então eu peguei o meu celular ali e fui lá no aplicativo do celular e olhei e tal, e tinha dinheiro lá, mas tinha R$600 na minha conta, que eu não sabia quem tinha depositado para mim. E naquela época aqui no Caique tinha um pequeno banco do Banco do Brasil ali, e eu já corri, fui lá e saquei aquele dinheiro, subi correndo, subindo as passarelas até chegar, e encontrei o Zé Mota lá na 59 e falei assim: ó, vim pagar o senhor. Paguei ele, voltei para casa, peguei a minha esposa e a gente foi no mercado, no antigo Patrezão na época, e fizemos uma boa compra. Pagamos as contas, água, luz, e fizemos uma boa compra. Então passou. Por que passou? Porque eu não me desesperei, eu não questionei Deus: Senhor, você me trouxe para essa cidade para passar fome? Não. Senhor, você me trouxe para essa cidade para minha família ser humilhada? Não, eu nunca disse isso. Eu disse para o Senhor: Senhor, o Senhor que me trouxe para cá, e o Senhor disse que o Senhor é o meu sustento, e eu confio no Senhor. Eu creio nas tuas promessas, e o Senhor sabe que eu tenho esta dívida para pagar, e eu sei que o Senhor vai dar uma direção. E aí o Senhor mostrou um caminho, e nós pagamos a conta, e nós fizemos a despesa de casa. Então o que eu quero que você entenda hoje: isso também passa. Isso também passa. Talvez você foi ao médico, e o médico diagnosticou uma enfermidade crônica, uma enfermidade que não tem cura. Ele disse: você vai ter que tomar remédio para o resto da sua vida. Ou ele disse assim: olha, eu te dou tantos meses de vida. Não importa o que ele disse para você, eu quero dizer para você, como profeta de Deus, que isso também passa. Isso também passa. Então confia no Senhor, descansa em Deus, coloque a sua vida em Deus, entre em oração, ore pelo seu país, ore por esta nação, ore pela sua família, ore pelos seus pastores, ore pela igreja, ore por todos os órgãos essenciais, porque isso também passa. Não importa como você esteja, eu quero dizer para você hoje: isso também passa. Amém?